Olá, pessoal. Bem-vindos à quarta semana de aula da nossa disciplina de gestão de estoques. Esta semana a gente vai assistir às aulas sobre o sistema de reposição contínua e a gente vai trabalhar principalmente o cálculo do ponto de pedido. Base dessa aula a gente já viu na semana anterior, onde nós aprendemos a fazer alguns cálculos, dentre eles o principal deles, o lote econômico de compra, que é o principal utilizado nesse sistema. Eu espero que gostem. Essa semana é uma semana, como a gente vai... agora eu já trabalho o sistema e com alguns exercícios, tanto nestas... tanto não. Esta semana eu vou trabalhar com apenas duas aulas com vocês. Esta aula, a próxima aula que vai ser a parte de exemplos, né, de seus cálculos, sua aplicação, e depois a gente vai fazer uma atividade avaliativa. Volto a salientar para que vocês utilizem uma folha de rascunho, um caderno, para acompanhar e fazer junto comigo as aulas, para facilitar a sua avaliação. Basicamente, o que eu vou cobrar na avaliação é aquilo que a gente está aprendendo aqui. Então, não confie necessariamente na sua memória, como vocês puderam ver nas duas semanas anteriores, principalmente na última, né? Essa disciplina ela envolve a utilização de algumas equações e a gente precisa desenvolver isso usando a calculadora do seu celular, aí, uma calculadora científica, porque eu uso raiz quadrada, né? Que mais? E o raciocínio mesmo de vocês, tá bem? Aqueles que têm o celular, às vezes você não usa no seu dia a dia, né, gente? Se você abre o seu celular, a sua calculadora é simples, e o seu celular ele está habilitado para mudar o ambiente quando você vira ele deitado, deita ele, que aí a sua calculadora, de um modo geral, ela assume o formato de calculadora científica, e aí você pode usar os parênteses, né, nas equações, assim como eu vou fazendo aqui na apostila. Tá bom? Então, experimente aí na hora que você for fazer a calculadora, você que utiliza o celular para fazer os cálculos. E, como de praxe, nas aulas anteriores, nas atividades, depois você vai lá, né, faz a atividade, né, e joga o upload dela lá na nuvem. Bora lá? Vamos trabalhar? Como atuam os sistemas de reposição de estoques? O tripé que sustenta estes sistemas, e eu vou trabalhar dois com vocês aqui. Primeiro, ele se baseia na determinação dos custos de estoques. E aí eu volto a enfatizar algo que eu comentei com vocês na semana anterior, onde essa questão do custo, ela não é tão simples. Por quê? Porque às vezes, dependendo de um fornecedor para outro, tem fornecedor que fala, não, esse meu preço e esse meu preço é entregue aí eu não te cobro frete. O outro tem um preço mais barato, mas ele cobra frete. Um você tem que fazer vistoria, o outro não tem que fazer vistoria. Um pedido, o frete é muito mais caro que outro, mas sabe, então são tantas variáveis, um você tem que retirar, o outro entrega na sua transportadora, ou seja, são tantas variáveis que envolvem o custo, né, na retirada de um pedido, que toda vez que a gente comenta quando a gente vem trabalhar com gestão de estoques, o que eu quero salientar para vocês é o seguinte. Primeiro, é muito importante você ter uma gestão de custos do seu estoque. 2. A gestão dos custos dos seus estoques, você tem que entender que ela vai te dar sempre uma noção, de acordo com a forma como você trabalha com o sistema, ele vai te dar uma noção muito próxima da realidade. Mas ele não vai te dar 100% correto daquilo que você precisa de uma informação assim, com acurácia e precisão. Porque existem muitas variáveis. Tem pedidos que dão um trabalho gigantesco para a área de compras, tem outro que é muito simples, basta uma ligação, tem outros que o próprio sistema faz, né? Não envolve, o custo é praticamente zero. Né? E tem empresas que... Aí o que acontece? Digamos que você queira colocar
a sistemática na sua empresa e você queira se esmerilhar cada vez mais, você queira buscar valores mais precisos. E aí o que acontece? Você começa a encher a sua rotina de controles. E excesso de controles ele aumenta custos. Excesso de controle aumenta o volume de trabalho e às vezes não compensa. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte: dentro da gestão de custos, a precisão nem sempre é o melhor resultado. Às vezes, um resultado próximo da realidade deve atender perfeitamente e ajudar a tomada de decisão. Bem, então, primeiro, a determinação desses custos de estoques, que eu acabei de falar, a previsão do consumo. A previsão do consumo, gente, é como se você tivesse uma bola de cristal, né? Então, de um modo geral, você trabalha com base numa regressão que a gente chama. O que seria essa análise de regressão? Nada mais é do que você olhar para a semana passada, falar, quanto que eu vendi essa semana? Imagino que eu vendo a semana que vem, mesma coisa. Imagina uma padaria, né? Então, depois de 2, 3, 4 anos trabalhando numa região, o padeiro ele já tem noção de quantos pães ele consegue vender na segunda, quantos ele vende na terça, e assim sucessivamente, e assim durante as fases de horas diferentes durante um dia. É isso que eu estou falando. E tem negócios que não dá para você prever. Né? Tem produtos que às vezes eles vão para... De repente a televisão faz um comercial mostrando a importância de consumir um determinado produto. No outro dia, todo mundo na cidade, no Brasil inteiro, quer aquele produto. O que acontece? Ele esvazia rapidamente da prateleira e o preço vai lá para as alturas. Né? O contrário também acontece. Né? E, por último, o planejamento da reposição dos estoques. Então, a gente vai trabalhar os nossos modelos nesse planejamento de reposição, considerando uma previsão de consumo, né, e considerando que os custos de estoque estão sendo bem trabalhados. Ponto. Tá bem? Então, bora lá. E a gente aqui, essa semana, trabalha o sistema de reposição contínua e na semana que vem a gente vai trabalhar o sistema de reposição periódica. Bem, então, gente, um sistema de controle de estoque, ele trabalha em cima, né? Já falamos isso lá na primeira aula, na primeira semana, né? Em cima de duas questões básicas, principalmente, que seria o quando repor, né? Ou seja, saber o momento exato para renovar o estoque dos itens, né? E quanto eu devo comprar, quanto eu devo repor, ou seja, a quantidade que deverá ser reposta em meio à necessidade para atender aquele mercado, aqueles clientes que procuram a empresa. Então, o quando e o quanto são as bases principais das equações, dos exemplos que a gente vai estar trabalhando hoje aqui. Se você repõe com o tempo errado, você tem dois problemas. Se está muito próximo, você acaba tendo excesso de mercadoria. Se passou do ponto, você tem falta de mercadoria. Quanto repor? Mesma coisa. Se você compra pouco, né, você pode ter ausência de venda. O cliente chega, bate na porta, não tem, vai no concorrente. Se você compra muito, né, você fica estocado, sacrifica o seu capital de giro, tudo aquilo que já falamos lá atrás. Aqui esse é digamos que eu esteja reforçando essas informações para vocês. Bem, e aí, gente, então, o sistema de reposição contínua, né? Ele é conhecido também como modelo de intervalo padrão, modelo de estoque máximo, né? Porque ele trabalha sempre com o estoque máximo. Ele se caracteriza pela reposição dos estoques não com uma quantidade ótima, mas sim com aquela que se deseja atender à demanda. Né? Então, as duas características principais desse modelo de reposição contínua, tá? É que o prazo dele em relação ao tempo, né, é um tempo fixo, só que ele varia na quantidade. Ou seja, as reposições são sempre dentro de um prazo fixo e o que varia vai ser a quantidade de acordo com o volume que você tem dentro lá do seu estoque para cada um dos itens do seu controle de estoque. Bem, e para isso, vamos trabalhar aqui
Deixa eu colocar um pincel aqui que agora eu vou precisar. Vamos trabalhar o seguinte. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada. Eu tenho um perfil de estoque onde eu tenho uma quantidade de pedido de acordo com uma demanda X, né? Com o estoque máximo que eu tenho lá. E aí o que acontece? Eu pego e faço a minha primeira compra e encho o meu estoque, né, dentro do limite máximo, a quantidade máxima desse sistema. Né? E com base nisso, o tempo vai passando, eu vou vendendo essas mercadorias, elas vão diminuindo até eu chegar no meu estoque médio, né? Que é essa linha aqui. Bem, observe que quando eu chego nesse instante aqui, ainda tenho um tempo interessante para eu quê? Para eu fazer a reposição dessa mercadoria. Então existe um intervalo de tempo, nós vimos isso daqui, né? O meu Q dividido do PD, aqui, a quantidade dividida pela demanda, onde me dá a ideia do intervalo de tempo entre as entregas para quê? Para o meu estoque. O ideal seria, né, que eu recebesse no instante onde eu acabei de vender a última unidade. Mas não é assim que acontece. Então, eu tenho que trabalhar dentro de uma região ótima, aqui embaixo, dentro desse intervalo de tempo. Lembrando que, se demora, fico sem mercadoria. Se chega antes, até dá para gerenciar um pouquinho aqui no meu estoque. Bem, essa demanda é constante e previsível, então eu não tenho que trabalhar com uma previsão de demanda, então a gente trabalha com uma curva. Gente, essa demanda previsível aqui, ela é única para cada tipo de produto. Então, quanto mais itens você tem no seu estoque, cada um deles vai ter um comportamento, né? E esse comportamento ele se dá pela taxa de declividade, aqui, ó, a taxa de demanda dele. O que seria isso? Vamos imaginar produtos que vendem muito, então a taxa de declividade, a declividade dele é muito acentuada. Agora tem produtos que vendem pouquinho, então o que acontece? Se você comprar muito, ele vai ficar o quê? Muito tempo em estoque. Imagina essas linhas aqui descendo, né, em linha reta. Então, quanto maior a declividade, né, mais rápido você zera o seu estoque. Quanto menor, né, mais tempo aquele produto pode ficar em estoque. Então, essa declividade aqui define, inclusive, os níveis de estoque para esses produtos. Quanto mais inclinado, ou seja, quanto maior a taxa de venda, maior a quantidade que você deve ter daquele item em estoque para você não perder vendas. Combinado? Acho que é tranquilo aqui, né? Aqui é mais um review do que a gente viu semana passada, talvez com um ou outro ponto de vista diferente. E aqui, né, lembrando que essa frequência de entregas, né, ela se dá depois que a gente faz o cálculo aqui desse intervalo. E aí a gente fica sabendo quantas vezes, quantos pedidos eu faço. Bem, então, qual a quantidade de pedidos? Qual que é o meu ponto de pedido? É o que a gente vai trabalhar hoje. Bem, e hoje eu entro aqui com o estoque de segurança, gente. Então, o que acontece? Na figura anterior, nós não tínhamos esse estoque de segurança. Então, eu poderia ficar com um estoque zerado. E aí, o que acontece? Eu posso perder venda. Muitos produtos é interessante você ter um estoque de segurança, né? Então, isso se trabalha, esse sistema é baseado em um determinado nível de estoque, que é o estoque máximo, né? Eu também, ele sinaliza a necessidade de repor uma certa quantidade de material sempre que esse nível for atingido. E, ao contrário do que nós estávamos vendo até aqui, quando eu começo a trabalhar com estoque de segurança, o que acontece? Essa linha, esse nível para onde eu vou colocar o meu tempo de reposição, ele acaba subindo, né? Eu vou ter sempre um bufferzinho, sempre uma quantidade de segurança aqui para me precaver de atrasos de entrega, me precaver de aumentos, como é que eu posso dizer,
não previstos de demanda, né? E aí, com base nisso, eu defino o meu ponto de pedido. Esse meu ponto de pedido, então, ele se dá de acordo com aquela demanda esperada, né? E eu já considero aqui um estoque de segurança. Com base no meu, com isso daqui, eu tenho meu tempo de reposição e assim eu vou fazendo essa curva dentro de serra aqui indefinidamente. Imaginar então um sistema de reposição contínua definindo o ponto de pedido. Então, como que eu defino esse ponto de pedido? Pegando essa explicação, antes da gente pegar um exemplo melhor, mais completo, vamos imaginar só a questão de como que a gente trabalha essas informações. Então, eu tenho uma demanda média esperada de 120 unidades dia, um tempo de reposição de 10 dias e um estoque de segurança de 600 unidades. Qual que vai ser o ponto de pedido? Qual que é a equação para isso? Antes de começar isso daqui, eu tenho que considerar o seguinte. Vocês estão vendo que a minha unidade de demanda é em dia e o tempo de reposição é em dia? Isso é muito importante, porque eu vou ter que trabalhar com vocês com conversões ao longo dos exemplos. Por quê? Porque eu sempre tenho que trabalhar com a mesma unidade. Vamos lá, então. Bem, vamos imaginar aqui esse exemplo, né? Vamos colocar aqui isso daqui. Então, eu sei que a minha demanda é de 120 unidades dia, o meu tempo de reposição é 10 dias, meu estoque de segurança é de 600 unidades. Então, aqui eu já sei, né? Dentro desse gráfico, dente de serra, que é o que a gente já conhece, eu já consigo ver essa figura já sendo colocada. E aqui, o meu ponto de pedido que eu vou ter que encontrá-lo. Bem, esta é a equação do ponto de pedido. Ela pega a minha demanda média esperada, eu multiplico aqui pelo meu tempo de reposição e eu somo com o estoque de segurança. Então, o ponto de pedido, né, uma vantagem dele é que ele trabalha com um estoque de segurança nesse caso aqui. Como que seria isso colocando numa equação? Então, substituindo, o meu ponto de pedido seria a demanda de 120, né, 120 unidades aqui, vezes o meu tempo de reposição, que é de 10 dias, meu tempo de reposição aqui é 10 dias, mais o quê? Mais o meu estoque de segurança. Qual que é o meu estoque de segurança? É de 600 unidades. Ou seja, é nada mais do que a minha demanda dia vezes 5 dias. Né? Então, são 5 dias de demanda que eu vou usar aqui para o meu estoque de segurança. Fazendo essa operação simples, 120 vezes 10, 1.200. Lembre-se que eu tenho uma soma aqui, então eu tenho que fazer separado. 5 vezes 120, 600. Então, 1.200 mais 600, 1.800 unidades. Portanto, né, nessas condições, toda vez que a quantidade de estoque atingir um nível de 1.800 unidades, iremos emitir um novo pedido de Q unidades. Bem, então, gente, hoje, ou nesta primeira aula da semana, eu queria parar por aqui com vocês, para que vocês conhecessem ou se familiarizassem com essa imagem aqui, com essa explicação e com essa equação, onde eu tenho uma demanda a uma taxa X. Lembrem-se, ela está dentro de uma unidade de tempo, no caso aqui, dia. Eu tenho um tempo de reposição. O que é esse tempo de reposição? É o tempo do lead time, para quem já conhece, que é o tempo que eu vou gastar entre um instante que eu compro até o instante que eu recebo, que é em 10 dias, né? E aqui definiu-se um estoque de segurança X aqui. E aí, para definir o meu ponto de pedido, eu trabalho com essas 3 variáveis. Bem, é isso. A aula dessa semana é essa daqui. Eu utilizei essas referências, né? Por hoje é só. Um grande abraço a todos
e até a nossa próxima aula, onde eu estarei trazendo agora vários exemplos das aplicações desse sistema. Muito obrigado a todos, bom descanso, tchau, até a próxima.